E se uma única batalha naval há milhares de anos tivesse mudado por completo o mundo como o conhecemos? Vamos mergulhar na Batalha de Salamina, uma história incrível de como a estratégia e a astúcia conseguiram enfrentar uma força que parecia simplesmente invencível. Para termos uma noção da escala, vamos olhar para os números. De um lado, a frota persa, massiva, com bem mais de 600 navios. Do outro, os gregos, que mal chegavam aos 400. Num combate em mar aberto, o resultado parecia óbvio, não é? Mas em Salamina, os números não iam contar a história toda. Ora bem, estamos no século V a.C. O Império Persa é, de longe, a maior superpotência do mundo. O seu rei, Xerxes, comanda um exército e uma marinha gigantescos, formados por gente de várias nações. O objetivo dele era claro: conquistar as pequenas e desunidas cidades-estado gregas e estender o seu império à Europa. Depois da famosa Batalha das Termópilas, o caminho para o sul da Grécia ficou aberto. O exército persa avançou, saqueou a cidade de Atenas e forçou toda a população a uma fuga desesperada. Refugiara-se nos seus próprios navios e na ilha vizinha de Salamina. Com Atenas em chamas, o destino da Grécia ia ser decidido no mar. Os gregos sabiam perfeitamente que estavam em desvantagem. Lutar em mar aberto seria um suicídio. A única hipótese que tinham para vencer dependia de duas coisas muito importantes: um tipo de navio especial e o local de batalha perfeito. E a tal arma especial era o trireme. Mas atenção, isto não era um barco qualquer. Era uma verdadeira máquina de guerra. Tinha 3 filas de remadores, o que o tornava incrivelmente rápido e fácil de manobrar. Mas a sua grande arma era aquele esporão de bronze na frente, na proa, desenhado com um único propósito: perfurar o casco dos navios inimigos e mandá-los ao fundo. E aqui vemos a diferença fundamental entre as duas frotas. Os triemes gregos eram como carros de corrida, ágeis e perfeitos para ataques rápidos em espaços apertados. Já os navios persas eram maiores, mais altos, quase como fortalezas flutuantes. Estavam cheios de soldados e eram ideais para batalhas em mar aberto, onde podiam abordar outros navios. Eram, portanto, duas filosofias de combate naval completamente diferentes. A segunda vantagem grega era a geografia. Os estreitos de Salamina são canais muito apertados que funcionam como um funil. Isto era crucial, porque impedia que a enorme frota persa se espalhasse e cercasse os navios gregos. No fundo, o terreno transformava a maior vantagem dos persas, o seu número, numa enorme desvantagem. Mas claro, ter os navios certos e o local perfeito não era suficiente. Era preciso que os persas caíssem na armadilha. E foi aqui que a mente brilhante de um homem, o general ateniense Temístocles, entrou em ação e fez toda a diferença. Temístocles percebeu que a única maneira de ganhar era obrigar o inimigo a lutar onde ele não queria, ou seja, num espaço apertado. Toda a sua estratégia se baseou num engano muito bem pensado para levar os persas a cometerem um erro que seria fatal. O plano dele foi uma verdadeira obra-prima de guerra psicológica. Primeiro, enviou um mensageiro de confiança para se fazer passar por traidor. A mensagem para o rei Xerxes: simples: os gregos estão em pânico, a discutir uns com os outros e planeiam fugir durante a noite. Xerxes caiu direitinho, ordenou que a sua frota bloqueasse as saídas do estreito e patrulhasse a noite inteira. Enquanto os marinheiros persas se esgotavam, os gregos descansavam. Ao nascer do sol, estava tudo pronto. De um lado, os gregos, descansados e motivados. Do outro, uma frota persa exausta e já desorganizada. O palco estava montado para um dos confrontos mais decisivos da história. Assim que a primeira linha de navios persas entrou nos estreitos, a vantagem numérica deles transformou-se num pesadelo. Os navios começaram a amontoar-se, criando um gigantesco engarrafamento naval. Sem espaço para manobrar, batiam uns nos outros, partiam os próprios remos. Foi o caos total antes mesmo da batalha começar a sério. E foi nesse momento que os gregos atacaram. Com as tripulações frescas, os seus triremes ágeis eram como predadores. Usaram a sua velocidade para abalroar as laterais vulneráveis dos navios persas, que estavam presos, confusos, sem conseguir reagir. O conhecimento do terreno e a tática disciplinada deram aos gregos uma vantagem esmagadora. E o rei Xerxes? Bem, ele estava a ver tudo do seu trono dourado numa colina com vista para a baía. Assistiu, impotente, ao desastre completo. A sua marinha, que ele considerava invencível, estava a ser desfeita, navio a navio. Uma vitória que parecia certa transformou-se numa humilhação total. A vitória, claro, teve um custo. Os gregos perderam cerca de 40 navios. Mas, tendo em conta o que estava em jogo, eram perdas que podiam suportar. Já para os persas, as perdas foram uma catástrofe.
Cerca de 200 navios foram afundados ou capturados. Milhares de marinheiros morreram afogados. Foi um golpe terrível no poder naval do Império. Em pânico, Xerxes teve um medo ainda maior: que a frota grega, agora vitoriosa, fosse para norte e destruísse as pontes flutuantes que o seu exército precisava para voltar para a Ásia. Com a sua rota de fuga em perigo, ele não arriscou. Retirou a maior parte do seu exército e abandonou, para sempre, o sonho de conquistar a Grécia. Certo. Então, por que é que esta batalha, que aconteceu há quase 2500 anos, é tão importante? Qual é o seu verdadeiro impacto nos dias de hoje? A verdade é que a vitória em Salamina foi muito mais do que apenas uma vitória militar. Ela garantiu a sobrevivência da cultura grega. Ideias como a democracia, a filosofia, o teatro, a ciência, tudo aquilo que estava a florescer em Atenas pôde continuar a desenvolver-se. E com o tempo, essas ideias acabaram por influenciar todo o mundo ocidental. Salamina tornou-se o grande exemplo de que a estratégia pode de facto superar a força bruta. E isto deixa-nos com uma última reflexão. Fica a pergunta: como seria o nosso mundo hoje se o resultado daquele dia tivesse sido diferente, se os persas tivessem vencido? Às vezes, o futuro da história decide-se num único momento.